todos muito bem-vindos. Oh, que coisa boa ter você, papai e mamãe, que são os primeiros professores de tempo integral para os pequeninos, não é? É sim, então sejam todos muito bem-vindos. Sejam bem-vindos todos que trabalham em igrejas, seja lá na escola dominical, sejam nos cultos infantis, em vários horários, conforme aí aonde você mora, na sua igreja, onde você congrega. Sejam todos bem-vindos aqueles que trabalham nas creches, nas escolas e que curtem de montão nossas videoaulas. Que coisa boa! Este é o programa de Educação Cristã Continuada, o PEC, que traz uma proposta muito legal. Sabe o que é? É nós trabalharmos os conteúdos bíblicos dos mesmos conteúdos que o papai e mamãe trabalham lá na sala da escola dominical. Porém, claro, a gente trabalha de uma maneira, numa linguagem, vamos dizer assim, que os nossos pequeninos possam entender. Isso mesmo. Aliás, as nossas crianças, nossos bebezinhos, até na barriguinha da mamãe, eles já ouvem. Já percebem quando você conta histórias, quando você canta para eles, isso mesmo. Agora nossos bebês lá no berçário já podem e devem ouvir sobre Jesus, sobre o amor de Deus e que elas são amadas por Deus também. Aliás, na nossa lição deste trimestre, a nossa revista do maternal, que tem aí como título, não é? Paulo escreve para os seus amigos lá de Gálatas e Efésios, as cartas de Paulo, isso mesmo. E hoje nós vamos conversar um assunto muito legal, que é a nossa lição de número 4. Que bacana! Acompanhe comigo na nossa lâmina o título da nossa lição de hoje. Paulo fala de Jesus. É isso mesmo. Paulo fala de Jesus. E sobre este assunto você encontra aqui na Palavra de Deus, na carta aos Gálatas, isso, no capítulo 4, e apenas 2 versículos que nós vamos trabalhar o assunto para os nossos pequeninos do maternal, que são os versículos 4 e 7 do capítulo 4. Deu para entender, né? Então pronto, vamos lá, gente. E nós temos como nosso objetivo, olha o que diz aí no nosso objetivo. Pais e educadores, no término do ensino de hoje, a criança deverá saber que Jesus é o Filho de Deus. Isso mesmo. Aí você pode me perguntar, não, mas peraí. Desde os bebês, as crianças até os 3 aninhos, a turminha fofinha, gordinha, de chupetinha na boca, alguns, né, claro. Aí eles já podem ouvir que Paulo falou sobre Jesus, sim. Eles podem e devem, porque eu e você, nós estamos aqui exatamente para compartilhar como nós iremos fazer isso. Qual a nossa melhor didática? Quando eu me refiro à didática, eu estou dizendo qual a melhor forma de ensinar, de trabalhar esses conteúdos para que os meus pequeninos possam entender. É por isso que sempre a gente bate na mesma tecla. Olha, professor, presta atenção. Para a turminha do maternal basta um objetivo, ou seja, um ensino, aquilo que eu quero que eles entendam quando eu ensinar algo da palavra de Deus. E hoje na nossa lição de número 4 é que eles deverão saber, eles já deverão ouvir e começar a saber que Jesus é o Filho de Deus. Pronto, é isso. Agora vamos lá, o nosso versículo de hoje que a gente chama de guardando no coração, vamos lá. Deus enviou o seu próprio Filho. Ai, que legal! Onde é que está escrito isso? Em Gálatas 4:4. E como você pode ver na nossa lâmina aí, a nossa sugestão de visualização deste versículo, ou seja, desta mensagem, quando eu estou falando com a minha criança do maternal, eu olho nos olhos da minha criança e eu digo, olha, Deus enviou o seu Filho, seu próprio Filho. Gálatas 4:4. Quem é o Filho de Deus? De quem que eu estou falando?
Ah, olha ele aqui, que coisinha mais fofa. Eu estou falando de Jesus, né, gente? Aí eu posso, sabe, e devo mostrar um bonequinho personalizado, que aí sempre com a roupinha da mesma cor, sabe? É importante, porque a minha criança vai percebendo que quando eu falo de Jesus e mostro o bonequinho, ela já sabe que o nome dele é Jesus. Ela vai aprender mais rápido, porque menino, olha, presta atenção, menino aprende rápido, viu? É isso mesmo. E aí a gente traz também como sugestão as opções, vamos dizer assim. Este aqui, deixa eu colocar aqui, olha só, é o bonequinho de pano fofinho, que a gente chama também de naninha, né? Por que naninha? Porque a criança pode abraçar, pode dormir com ele, é muito legal. E aí eu confeccionei para você se inspirar e você produzir. Aí você pode dizer, não, peraí, eu não sei fazer isso. Começa, vai lá, vai tentando, chama as meninas, as irmãs, as suas amigas que têm mais habilidades na máquina de costura. Eu tenho certeza vocês fazem sim, podem fazer. E olha que gostoso, isso aqui eu fiz de tecido 100% algodão. Olha só, a gente compra por aí, sabe, aqueles sacos grandes de enchimentos de almofada antialérgico, porque é importante, né, para o nosso bebê. Eu tenho que lembrar que o meu público do maternal é aqueles pequenininhos que podem ter problemas alérgicos, que não posso aqui pegar e colar aqueles olhinhos prontos que a gente compra nas lojas, sabe, em armarinhos. Evite isso, isso aqui é tudo bordado e coladinho e bordado, olha só. Fica um personagem, também eu fiz, olha só, o personagem Jesus na versão almofada. Turminha de 2 a 3 anos, curte de montão. E olha só, com veludo e tecido 100% algodão, aí eu produzi este boneco almofada e é bem legal. Olha que delícia. E a meninada, né, aproveita assim e já abraça esta almofada gostosa para dormir com ela. Que tal? Muito legal, né? Pronto, você pode também se inspirar e fazer os seus bonecos bíblicos, seus personagens bíblicos, que é muito bacana. Tá bom assim? Agora você já sabe o guardando no coração. Agora nós vamos para os nossos recursos. O que eu vou precisar para ensinar a minha história de hoje? Olha só. A gente sempre lembra que em primeiro lugar é a Bíblia, a palavra de Deus. É bom que você aí na sua sala da escola dominical mantenha sempre a Bíblia aberta no cantinho da mesa. Não precisa você pegar a Bíblia e ler para a sua criança, ela não vai entender nada, mas ela vai entender sim que o que você está falando, ensinando, está aqui, olha, na palavra de Deus, tá bom? Depois você usa os próprios personagens, não é? Jesus, os bonequinhos, olha que fofinhos, tá bom? Você pode encontrar por aí, ou se você não conseguir encontrar em lojas de bonequinhos, sabe? Você pode comprar bonequinhos de plásticos de brinquedo e você faz as roupinhas e tá valendo tudo. É isso aí. Use a sua criatividade, tá bom? Aí, olha só, agora para a turminha, para os bebês, para a turminha de 2 a 3 anos, claro que isso aqui também é bem legal, mas a nossa revista do maternal, ela traz sempre em anexos umas figuras que nós podemos e devemos recortar, plastificar, porque a minha criança de 2 a 3 anos, eu posso envolvê-la na minha história e pedir que ela coloque no meu cenário, no meu flanelógrafo, aonde eu quiser no momento da história. Faça isso, tá bom? E nós então aproveitamos para dizer, olha, você pode no momento da história também criar a casa de Paulo, isso, e olha que bacana, olha, apresento para vocês uma casa de Paulo. Você pode confeccionar, esse aqui foi feito em MDF, todo esse cenário, né, para que você se
se inspire, vamos dizer assim. E aqui você pode, olha só, as casinhas, olha só, a cama, o quartinho de Paulo, aqui, né, aonde Paulo recebia seus amigos. E aí eu utilizei bonequinhos que eu consegui comprar em lojas por aí e fiz as roupinhas de cada um deles de feltro. Olha que legal, tá vendo? Vamos lá, gente, mãos à obra e Deus é com vocês. Vai dar tudo certo. O negócio é você começar. Se você começar, você vai ver que logo, logo você estará produzindo peças, materiais, coisas que você pode utilizar na sua história de maneira bem personalizada. Isso é muito bom. Agora sim, eu estou com os meus bonequinhos, aí eu aproveito o momento que o meu bebê está tranquilo, já de barriguinha cheia. E agora eu vou falar da palavra de Deus. Eu olho nos olhos do meu bebê e eu digo assim: olha, eu tenho um amigo que quer dar um abraço em você. Quem é este amigo? É Paulo. Oi, Paulo, tudo bem? Quem quer dar um abraço em Paulo? Pronto, você já prendeu a atenção do seu bebê. Aí você diz assim: sabe de uma coisa? Um dia, Paulo foi dizer para os seus amigos o seguinte: olha, eu quero dizer para vocês que Papai do Céu nos deu um grande presente, isso mesmo. Ele enviou o seu Filho Jesus, é o presente de Deus para a gente. Aqui está. Vamos dar um abraço em Jesus? Que bacana! Agora ele é o nosso amigo e salvador. E aí, você permita que o seu bebê dê um abraço no amigo Jesus e você diz: ele é seu amigo também. Pronto, simples assim, é conversando com o seu bebê que você vai falando do amor de Deus, que você vai falando sobre o assunto bíblico que você queira ensinar, tá bom? E assim o bebê vai curtindo de montão o que você está ensinando. Agora, para a turminha de 2 a 3 anos, você vai fazer, sabe o que? Você aproveita uma caixa bem bacana. Se essa caixa for em tamanho maior, como esta daqui, olha que legal. Você pode encapar a caixa, colocar o nome Bíblia Sagrada. Olha que lindo! Você faz da cor que você quiser, use a sua criatividade e você guarda dentro dela as figuras da história de hoje. Que legal! Olha só! Aí você diz para a sua turminha que já está toda lá pertinho de você e você diz para as suas crianças: quem sabe me dizer o que tem aqui dentro? Vamos ver, quem quer me ajudar a abrir a caixa? E você permita que o seu pequenino, que os seus pequeninos abram a caixa e você começa a tirar as figuras lá de dentro. E você diz: uau! Quem sabe me dizer quem é este aqui? É Paulo. Muito prazer, Paulo. Sabe de uma coisa? Um dia, Paulo escreveu uma cartinha lá para os seus amigos, lá da Galácia, sabe? Por isso que a Bíblia diz carta aos Gálatas, isso. Aí Paulo disse assim: meus amigos, eu venho dizer para vocês que Deus ama tanto as pessoas de todo mundo, que Ele enviou Jesus. Uau, olha aqui, o papai, a mamãe e o seu filhinho. E esse aqui é Jesus. Que legal! Sabe de uma coisa? Jesus é o nosso Salvador. E agora nós somos também filhos de Deus. É isso que a Bíblia diz. Obrigado, Jesus. Você é maravilhoso. Uau! Paulo, você caprichou na sua carta, hein, Paulo? Legal. Parabéns para você.
Pronto! Agora que você contou a história, a passagem bíblica de hoje, você vai junto com seus pequeninos estimular cada um deles a orar. Orar é falar com Deus. Isso! Aí você junto com as suas crianças, você diz assim: querido Papai do céu, muito obrigado porque o Senhor enviou Jesus para nos salvar. Eu te amo, Papai do céu. Que legal, palminhas! E aí a criançada vai curtir de montão e elas vão aprendendo a orar, tá certo? Agora com os seus bebês, não. Você ora pelos seus bebês, tá certo assim? E agora, o que a gente vai fazer? Vamos cantar, isso, o amor de Jesus. Aproveite e permita que as suas crianças segurem o bonequinho Jesus e você vai cantar junto com eles, tá bom? A musiquinha O Amor de Meu Jesus, que é de 3 palavrinhas, volume 9, muito gostosa, música bem animada e a criançada pode curtir de montão cantando com os bonequinhos Jesus, com fantoches, batendo palminhas. Aproveite e cante, porque a música ela reforça o seu ensino da lição de hoje. Pronto, depois de cantar, agora você convida as suas crianças para aquela atividade legal que estimula a percepção, sabe, de espaço, o colorido, que estimula a criança a pintar o desenho que combina com a nossa lição de hoje. Aonde que você encontra isso? Já está prontinho na revista do aluno. É por isso que você precisa estimular os papais a comprarem a revista para a sua criança e assim o seu pequenino tem um material que ele vai só produzir. Aí deixe os nossos artistas se expressarem através da pintura, combinado? Então que Deus te abençoe. Vamos lá, pessoal, mãos à obra e certamente a palavra do Senhor não voltará vazia, ela vai ficar guardada no coraçãozinho dos seus pequeninos. Que Deus te abençoe e prospere o trabalho das tuas mãos, tá bom assim? Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, gente! A paz do Senhor Jesus, querido professor, querida mamãe, querido papai, toda a família que muitas vezes estão reunidos nesse momento onde nós vamos estudar a palavra de Deus, vamos verificar como ficou a nossa lição de hoje, as sugestões. É um momento super legal. Eu realmente considero que este momento é um momento maravilhoso, onde o professor poderá, quem sabe, tirar uma dúvida que está sobre a lição e agora aqui a gente fazendo na prática, você vai dizer, uau, é tão simples e eu posso até fazer melhor. Olha aí, isso é que é bom, né? Então cada um tem assim, um potencial para ser desenvolvido e é isso que nós queremos, é que você aproveite este momento aqui apenas para te dar um apoio, uma ajuda para que a tua lição fique melhor ainda, tá bom? Nós vamos agora juntinhos começar a leitura. Você já está aí com a sua revista, já está aí com a sua Bíblia, já está aí com o seu caderninho. É sempre legal para a gente fazer alguma anotação extra e depois a gente vai colocar em prática lá no domingo na nossa escola bíblica dominical, tá bom? Nós vamos então para a nossa leitura da página da lição de número 4. Vamos ler juntos? Lição de número 4, tema Herdeiro de Deus. Encontrando o tesouro, Gálatas 4. Guardando no coração, se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo Jesus. Gálatas 4, 7. Objetivo, compreender que através de Jesus nós nos tornamos filhos e herdeiros de Deus. Vamos louvar. Conheci um grande amigo de Deus. Orientações importantes. Aproveite o tema da lição de hoje para ensinar às crianças, no momento da memorização do versículo, o que significa a palavra herdeiro.
quando uma pessoa pode receber os bens de alguém que já morreu ou está vivo. Geralmente, isto acontece entre as pessoas da mesma família. Para ilustrar, sugerimos a confecção de um baú bem bonito para representar coisas de valor que podem ser guardadas dentro dele, como joias, dinheiro, testamentos e etc. Faça-o conforme a sua criatividade. O mesmo será reutilizado na hora da história. Providencie figuras que foram utilizadas em outras lições para enriquecer o conteúdo conforme sugerido na história. Olha aí, essa observação é importante. Você vai reaproveitar algumas figuras que você tem lá guardadinhas e você vai colocá-las na lição de hoje, tá bom? A gente deixa bem claro a descrição de cada uma delas na revista e você vai lá procurar, né? Somente se você for um professor que está começando agora, que realmente você não vai ter essas figuras, mas você também poderá encontrar outras alternativas para ilustrar a sua lição de hoje. E sobre o baú que nós falamos aqui, que é a peça principal da nossa história de hoje, é a peça que vai chamar mais atenção, né? Você pode confeccioná-la, tá? Você faz do jeito que você quiser, com a tampa toda bonita, mas eu reaproveitei uma malinha, né? Que eu tenho na minha casa, que é inclusive uma relíquia, que é inclusive um presente, que é inclusive uma lembrança muito linda do nosso centenário da nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Belém do Pará, tá? Nós compramos, eram, se eu não me engano, 3 tamanhos de malinha e essa aqui é uma das menores. E aí eu tô aqui com ela aproveitando, só fiz aqui eu coloquei aqui um detalhezinho para aparecer, né, mais com um baú e assim de joias, mas é bem interessante, olha aqui, tá? Você também poderá usar até uma caixa de sapato bem revertida, pode aproveitar algo que você tenha em casa, desde que dentro dele esteja os objetos que a revista está sugerindo, porque esses objetos têm tudo a ver com a lição que você vai dar, tá bom? Aí eu vou até aproveitar aqui logo explorar com você a nossa malinha, tá? E aqui, olha, eu cobri a fechadura dela, né, de abrir e fechar. E aqui dentro está o nosso guardando no coração, olha, o nosso versículo de hoje, tá? Então é necessário que seja um baú ou uma caixinha num tamanho suficiente para que você possa escrever o versículo. E aqui dentro estão os objetos, tá? E aí você vai fazer esse movimento de abrir e fechar na hora do guardando no coração. Vamos lá então verificar como ficou o nosso guardando no coração? O nosso guardando no coração de hoje está muito especial. Está tão especial que está dentro de uma malinha em segredo, guardadinho a 7 chaves. Então você vai aproveitar essa ideia e antes de fazer a leitura com as crianças, você vai explorar a malinha, o baú, conforme a sua criatividade, né? E você vai dizer que sempre uma coisa como esta, a gente guarda coisas importantes, né? Isso! Então nós temos coisas aqui que estão guardadas em segredo, que nós queremos que seja revelada só algum dia. Então, você vai falar sobre isso e aí você vai convidar as crianças para olharem para cá. Quando você vai fazer tchan, 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 você vai abrir a malinha e aí elas vão encontrar o maior tesouro que tem aqui. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Uau! Olha o tesouro que nós encontramos. O tesouro dos tesouros, o maior de todos os tesouros, a palavra de Deus. E aqui está escrito no livro de Gálatas, capítulo 4 e verso 7. Você vai ler
com as crianças. Se elas ficarem muito curiosas, né, elas podem até chegar mais pertinho para que elas possam ler bem bonitinho com você. E você vai ler com elas o que está escrito. Se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo Jesus. Bem facilzinho. Aí repete de novo. Se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo Jesus. Gálatas 4:7. Depois que você fizer essa memorização, aí você vai dizer, conversar com elas e vai falar que quando nós somos herdeiros dos nossos pais aqui na terra, você vai aproveitar e vai explicar que herdeiro é quando nós herdamos, quando nós ganhamos algo de alguém. E nesse caso, geralmente dos nossos pais. Nós somos herdeiros dos nossos pais aqui na terra. Se o seu pai tem uma casa, um dia, né, poderá ser sua. Aí você vai conversar com as crianças sobre isso que é muito interessante, né? Todos nós aqui na terra temos alguma coisa. Nós temos um carro, temos uma casa, temos às vezes dinheiro guardado no banco, né? Então, tudo isso um dia os herdeiros dessa família ficará com essas coisas interessantes, com esses bens que nós chamamos de bens, tá? E aí no caso de hoje, no nosso versículo, fala que nós somos herdeiros de Deus por Cristo Jesus. Leve as crianças a repetirem novamente: herdeiros de Deus por Cristo Jesus. Você vai dizer, criança, você vai entender bem legal sobre esta frase na hora da história, tá? Mas agora você vai entender um pouquinho aqui na terra como é que é ser herdeiro do papai e da mamãe. E aí você vai mostrar para elas que dentro de uma caixinha, dentro de um baú, né? Realmente podem ter coisas bem valiosas que ficam para os herdeiros. Vamos ver aqui o que nós temos aqui? Aí, convide as crianças a lerem com você. Testamento. Pergunte se alguma delas sabe o que significa essa palavra testamento. Testamento é um documento que fica escrito aquilo que nós vamos receber dos nossos pais. Olha aí, né? Aqui você poderá receber do seu pai uma casa, um carro, móveis, objetos. Tudo isso vai estar escrito lá naquele documento que passou lá no cartório, é tudo sério. E aí você de verdade um dia vai receber aquilo que está aqui. Temos mais coisas aqui. Vamos ver o que nós temos mais aqui no nosso baú aqui? Olha aqui, leia com as crianças. Dinheiro. Às vezes os nossos pais deixam pra gente dinheiro, ó. Dinheiro, e é dinheiro muito às vezes, né? Para que você um dia possa receber. E tem mais coisas aqui, ó, que pode... quem é herdeiro de alguém poderá também receber... O que é que tem aqui? Joias! Que bonito! Então, tudo que é de valor se torna um bem que você poderá receber como filho do papai e da mamãe. Mas isso só quando ficar muito tempo, você ficar grande, né? Isso aí não é todo dia que acontece não, tá? Mas um dia a gente poderá receber. E aí, professor, você aproveita também essas 3 situações que você apresentou, o dinheiro, o testamento, as joias, para mostrar para as suas crianças o significado espiritual, né? Então nós sabemos que a maior riqueza que nós podemos receber não é dinheiro e não são os bens dos nossos pais e nem tampouco joias que nós podemos receber, mas o maior tesouro está
em nós entregarmos o nosso coração para Jesus. Assim como diz aqui a palavra de Deus, herdeiros de Deus por Cristo Jesus. Aí você termina essa parte perguntando deles: vocês querem ouvir mais coisas sobre como nós podemos ser herdeiros de Deus? Então vamos lá, crianças, para a nossa história. Aí você convida as suas crianças para ouvirem a história do dia e fecha a sua mala bem bonita. E aí você vai então para a história do dia. Vamos lá verificar como ficou a nossa história? O nosso tema de hoje da nossa história é herdeiro de Deus. Aí você vai conversar com as suas crianças e vai dizer para elas que o versículo que elas aprenderam hoje fala justamente sobre esse tema, herdeiro de Deus. E você já estudou com elas já entenderam o que significa ser herdeiro de Deus. A palavra herdeiro, é quando a gente herda, quando a gente ganha de presente, algo que nos pertence, através dos nossos pais, tá? Coisas importantes que eles deixam para nós. Porém, nós precisamos provar. É muito interessante conversar com as crianças sobre isso, perante as autoridades, que nós verdadeiramente somos filhos dos nossos pais. E como é que nós podemos provar isto? Você vai perguntar das crianças, como é que a gente pode provar que a gente é filho do papai e da mamãe quando chega nesse momento de ganhar uma herança dos nossos pais? Nós podemos provar isso através de um documento chamado, identidade. Carteira de identidade. Essa aqui é bem grandona, Tá bom? Ela é bem grandona, mas é assim que é nesse formato, em tamanho menor, a carteira de identidade, onde tem a nossa foto, Tem a nossa foto, tem o nosso nome completo, tem o nome do papai, o nome da mamãe, tem o lugar onde nós nascemos, tem a data do nosso nascimento e tem também, a nossa assinatura. Tudo isto prova que nós realmente somos filhos do papai e da mamãe, tá? E uma coisa interessante que você pode dizer para a sua criança é que a carteira de identidade não é um documento apenas só dos adultos. Crianças também podem ter a sua carteira de identidade, tá? A sua carteira de identidade. E é muito importante nós termos também. Nela está tudo isso, todas essas informações que são muito importantes. E com esse documento nós podemos provar que nós somos herdeiros, que vamos receber os bens dos nossos pais. E todos nós gostamos de receber bens, não é? Então, se eu fosse perguntar aqui, quem quer ganhar um carro, um dia, quem quer ganhar joias, quem quer receber dinheiro, todo mundo, Isso é uma coisa muito legal. Sabe, crianças, e aqui, à luz da palavra de Deus, o apóstolo Paulo, o nosso amigo apóstolo Paulo, se preocupava em ensinar os irmãos da igreja. Como é o nome mesmo dessa igreja, hein? Como é o nome dessa cidade? Você vai pedir para as crianças responderem. Galácia, isso! Os irmãos que estavam na igreja da Galácia também entenderam, porque o apóstolo Paulo ensinou a eles a respeito como nós podemos ser herdeiros de Deus. Ele explicou direitinho como todos nós podemos ser herdeiros de Deus. Aí você pode ler novamente com as crianças aqui o versículo, reforçando o estudo que você fez na hora do guardando no coração. Interaja com elas e você vai perguntar: vamos saber com o apóstolo Paulo como nós podemos ser herdeiros de Deus? Quem quer saber? Eu! Então vamos lá. Paulo nos ensina, através da palavra de Deus, que é preciso nós entendermos que Deus, que está lá no céu, Deus, Ele é o nosso
Pai. Ou seja, se Deus é o nosso Pai, nós somos o que para Deus? Nós somos filhos, isso! Então, nós só poderemos ser herdeiros de Deus se nós formos filhos de Deus. Isso é muito interessante, né? É muito óbvio, nós temos que entender que para sermos herdeiros, precisamos ser filhos. E como é que isso acontece? Você vai perguntar das suas crianças: crianças, como é que nós podemos ser filhos de Deus? Deixa elas pensarem um pouquinho. Aí você vai conversar com elas dizendo que isto acontece quando nós fazemos aquilo que o apóstolo Paulo fez. Ele entregou o seu coração para Jesus. Você lembra as crianças nesse momento da história de Paulo, que antes ele era um homem que não amava Deus, perseguia o povo de Deus, era ruim, né? Então tinha atitudes feias, mas para ele ser filho de Deus, ele entregou o seu coração para Jesus. E é isso que nós devemos fazer, ok? Então deixa bem claro para as crianças. Para ser herdeiro de Deus, tem que ter Jesus no coração. E aí você vai conversar com elas e vai mostrar como é que nós podemos mesmo receber as heranças de Deus. Porque aqui na terra a gente recebe a herança do papai e da mamãe, né? Que nós já vimos as coisas que nós podemos receber. E de Deus, o que é que nós vamos receber quando nós nos tornamos seus filhos? Então vamos lá? A primeira coisa chama-se salvação através de Jesus, tá? Então vamos lá, peça para as crianças repetirem com você. Qual é a primeira herança que nós recebemos de Deus? Jesus, o seu Filho, né? Que é o nosso Salvador. E aí vamos lá. E depois, temos mais. Olha aqui. O que significa isso, hein? Pergunte das crianças. O que é que vocês estão vendo aqui? Anjos. Outra coisa que a gente recebe de bom quando nós somos filhos de Deus são a proteção dos anjos. Uau! E elas vão... Tia, mas o que significa isso aqui? Aí você vai relembrá-las uma história de uma revista que nós já estudamos há alguns trimestres atrás, que fala de Eliseu, né? Que um dia ele estava sendo perseguido por soldados inimigos que queriam prendê-lo. E o que aconteceu? Aconteceu que Deus mandou do céu anjos nas carruagens de fogo e protegeu aquele profeta Eliseu. E com isso, nada de mal lhe aconteceu. Tudo isso por quê? Porque Eliseu amava e cria no Senhor Jesus. E então veio a proteção de Deus sobre ele através dos anjos. E os anjos também hoje podem guardar a cada um de nós. Então isso é uma coisa boa que nós recebemos de Deus quando nós temos Jesus no nosso coração, quando nós acreditamos nele. E tem mais alguma coisa. Vamos lá? A segunda figura, e você vai perguntar delas. O que é isso aqui? Família. Uma outra coisa que nós recebemos de Deus como herança é a sua bênção, a bênção de Deus sobre a nossa vida, a vida da nossa mãe, do nosso pai, né, da nossa família. Deus nos abençoa. Tudo isso porque nós acreditamos que Jesus nos salvou. E quando nós acreditamos na salvação em Jesus, nós somos protegidos pelos anjos do Senhor, né? Nós temos Jesus no nosso coração, a nossa família é abençoada. E tem mais uma coisa muito importante. Um dia, quando nós formos para o céu, um dia quando Jesus voltar, ou quando nós formos de outra forma, né, através da morte, para o céu, nós vamos ter uma vida eterna para sempre ao lado de Jesus. Essa também é mais uma coisa boa que nós vamos herdar, que nós vamos ganhar quando nós temos a salvação em Jesus. Suas crianças nunca mais vão esquecer esta mensagem maravilhosa
de ser herdeiro de Deus através de Jesus. E você vai chamar as crianças mais uma vez e dizer para elas: a maior herança que o homem, que a mulher, que a criança pode receber aqui na terra não são os bens dos seus pais. A maior herança vem de Deus através de Jesus. Que lição linda, que lição preciosa. A sua criança vai ficar muito feliz em saber que ela faz parte dessa herança de Deus. Tá bom? Agora nós vamos para a nossa atividade extra e vamos verificar como ficou. Bem, a nossa atividade é um crachá de identificação. Você vai colocar em cima escrito Herdeiro de Deus e abaixo a criança vai escrever o seu nome. As crianças de 4 a 6 anos já podem escrever o seu nomezinho. Você vai ajudar elas a escreverem e depois aqui, ó, com um alfinete de segurança, você vai colocar aqui na roupinha da criança. É feito de emborrachado e fica bem facilzinho de colocar o alfinete na roupa. A criança vai para casa levando isso e você vai incentivá-las a dizer o que significa ser herdeiro de Deus. Deixe bem claro isso, para que elas possam falar para os outros amiguinhos que elas são herdeiras de Deus. E aí eu deixei passar um personagem muito importante na nossa história, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo também é algo que a gente recebe quando nós temos Jesus no nosso coração. Ele entra e faz grande festa na nossa vida. É Ele que nos protege, Ele que nos ajuda, Ele que nos orienta. O Espírito Santo é tudo de bom. E que o Espírito Santo possa estar contigo neste dia, professor. Um beijo no teu coração e até a próxima aula. Que bom, queridos professores, estamos mais uma vez com a nossa videoaula para apresentar a nossa revista de juniores, que nesse trimestre traz como tema Gálatas e Efésios, Desafios do Cristão. A nossa lição de número 4 tem como tema Somos Filhos Amados. O nosso texto bíblico se encontra no livro de Gálatas, capítulo 4. E o nosso objetivo é entender que somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, compartilhando tanto da herança quanto da missão de Cristo. O Vamos Louvar traz a música Pertenço a Jesus, do grupo Aquarela do Senhor, Luiz Cláudio. O nosso Guardando no Coração, que é o nosso versículo para memorizar, traz o seguinte versículo: porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, e ele clama, Abba, Pai. Gálatas, capítulo 4, versículo 6. Conforme sugestão da nossa revista, o versículo será no formato de coração e apresenta, assim, as frases do versículo. Primeiro, coração, porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho. Segundo, coração, ao coração de vocês, e ele clama, Abba, Pai. Gálatas, capítulo 4 e versículo 6. Muito bem, então, está aqui conforme a sugestão da nossa revista em formato de coração. Claro que você vai poder fazer da maneira que você tiver aí disponível. Se você tiver emborrachado, papel cartão, se você puder fazer na gráfica, também fica ótimo. Ou também na impressora doméstica. O importante é fazer o visual no formato de coração. E facilitando as frases, em 2 laudas, para que haja melhor a memorização, para que os alunos possam memorizar da melhor forma possível, claro, né? Então você vai pegar primeiro o versículo e vai ler direto da sua Bíblia e com os seus alunos também com a Bíblia deles lendo, o versículo da nossa lição de hoje. E depois mostraremos no visual, para que eles possam também fazer a memorização. Depois vamos explicar as palavras difíceis e o significado do versículo. Em seguida, nós faremos a dinâmica conforme a nossa revista. Orientações importantes. Nesta lição, vamos falar sobre ser herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Para a introdução, explique sobre como é maravilhoso poder receber a herança de Deus, algo tão valioso.
Use um coração para demonstrar que somos amados por Deus. Um baú que contenha cartazes com o conteúdo da herança que Deus nos proporciona: vida eterna, salvação, o perdão dos pecados, adoção como filhos amados de Deus. E presentes espirituais. Colhe palitos de picolé em cada um, em seguida coloque os cartazes dentro de um baú e vá retirando as palavras uma por vez e mostrando aos alunos enquanto ensina. E agora você sabia que a introdução da nossa lição que diz assim: ser um herdeiro de Deus é um privilégio incrível que se concretiza por meio da fé em Jesus. Essa herança inclui a vida eterna, a salvação, perdão dos pecados, adoção como filho amados de Deus e presentes espirituais que pertencem ao Senhor. O que mais impressiona é que essa herança é para sempre e não pode ser retirada de nós, sendo uma promessa de Deus que é irrevogável. Como seus filhos, temos direito a todas as bênçãos espirituais que Ele preparou para nós. Por isso, ser um filho de Deus significa ser amado, aceito e abençoado por Ele. Além disso, é essencial viver conforme a sua vontade, buscando sua presença em todas as áreas de nossa vida, para que possamos ser um testemunho da graça e da bondade de Deus. E aí, conforme a nossa sugestão, um baú você vai fazer, ou se você já tiver um, você vai usar na lição de hoje, e você também vai fazer algumas palavras como vida eterna, adoção, filhos amados, presentes espirituais, salvação e perdão dos pecados, para mostrar aos seus alunos no momento da nossa introdução. E para demonstrar que somos filhos amados de Deus, olha só, nós vamos apresentar aos alunos um coração. Claro que você pode usar o coração que você tiver aí disponível, né? Você pode fazer de emborrachado, ou você pode usar um como esse, né? Que esse aqui ainda tem algumas nuances, né, de cores que ela muda, mas o importante é que você tenha um coração para demonstrar o amor de Deus, para demonstrar que somos filhos amados de Deus, tá bom? Então, outra sugestão também é usar um baú. Esse baú nós já temos de algumas lições passadas. Então, é sempre importante a gente ter materiais que sempre usaremos. Como baú sempre vamos usar. Corações, sempre vamos usar. Então, existem algumas ferramentas, alguns recursos que sempre estaremos usando, né? Então, a gente precisa sempre tê-los. Então, aqui, como sugerido, um baú, né? Bonito, brilhoso. E aí, nós vamos abrir e aqui, o que é que nós vamos retirar daqui de dentro? Olha só, a herança da salvação. Olha só, o que mais? Adoção de filhos amados, que maravilha! Presentes espirituais, olha só quantas coisas nesse baú. Vida eterna e perdão dos pecados. Mas tudo isso foi por causa de uma pessoa, foi por causa de Jesus. Por causa da morte de Jesus, nós recebemos essa herança. E hoje nós somos herdeiros das promessas de Deus. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então, que maravilha! Isso é maravilhoso saber disso. É muito valioso. Por isso, o nosso coração deve estar feliz, porque nós somos filhos amados de Deus e que recebemos uma grande herança de Deus. Vamos aos tópicos da nossa lição de número 4. Deus nos adotou como filhos. Segundo, somos co-herdeiros com Cristo. Terceiro, Sara e Agar. E por último, a nossa aplicação. O nosso primeiro tópico, Deus nos adotou como filhos, traz os seguintes pontos. Paulo compara um herdeiro menor de idade a nós, que embora tenha direitos, não pode usufruir da herança. Segundo, é importante crescer espiritualmente e amadurecer por meio da leitura bíblica e praticando a oração, para assumir as responsabilidades como herdeiros. Terceiro,
Deus nos deu uma nova identidade pela fé em Cristo. Quarto, para nos tornar filhos e herdeiros, o Senhor enviou Jesus ao mundo, que nasceu de uma moça virgem, Maria, e pela graça nos adotou como seus filhos. Para falar essa questão de receber a herança e ser maduro o suficiente para recebê-la, Paulo ele fala que nós somos como um escravo, alguém que tem, né, direitos, mas não pode usufruir ainda, assim como um filho menor, né? E nós podemos citar o caso do filho pródigo, era o filho mais novo, né? A figura 4.1. O filho mais novo decidiu ir, né, pelo mundo afora, pediu a sua herança, como não havia nele maturidade, ele gastou toda a sua herança. Então Paulo está falando que nós, para recebermos de fato e exercermos essa herança, né, de fato, nós primeiro precisamos amadurecer. E de que forma nós vamos amadurecer? Primeiro, lendo a Bíblia, né? Conhecendo aquilo que está dentro do livro de Deus, as promessas, né? Tudo que Deus escreveu no seu livro para nós. Então, nós precisamos conhecer também para não sermos enganados, né? Então, conhecer a palavra de Deus é algo primordial. Nós precisamos ler todos os dias a Bíblia. Outra coisa para amadurecermos é a oração. Olha só, nós precisamos orar todos os dias, ter comunhão com o Senhor, conversar com o Senhor, de uma tal forma que Deus realmente ele possa ser o nosso Pai, o nosso paizinho, né? Dentro do nosso coração deve estar quem, ó? Abba, Pai. Abba significa paizinho. Deus é o nosso paizinho, é o nosso querido Pai. Então, quando orarmos, Ele vai nos atender. Então, nós precisamos dessa relação, porque Jesus ele já fez essa ligação de volta com o Senhor. Então, nós precisamos estar unidos com o Senhor, Deus, conhecê-lo bem, né, e chamá-lo de paizinho, o nosso querido Pai amado, porque nós somos filhos amados de Deus. Então tudo isso foi possível porque Jesus ele nasceu, né? Ele veio a este mundo em forma de um bebezinho, nasceu de uma virgem. Olha só que maravilha. E ali, quando Jesus nasceu, ele trouxe a esperança, ele trouxe a salvação, ele trouxe o perdão dos pecados, ele trouxe a nossa herança, né? E olha só, agora, por causa de Jesus, nós temos uma nova identidade. Eu vou pegar essa identidade aqui, né? E você pode fazer essa identidade aí, como eu fiz aqui, né? Escrevendo aqui, ó, Reino do Senhor Jesus Cristo. Então, você vai fazer conforme possa ser uma identidade celestial, né? Você coloca aqui o nome Filha Amada de Deus, né? No caso eu, Princesa do Reino Eterno. Aqui, ó, você pode colocar o nome, Alice, Bendita do Senhor. Você pode colocar registro geral, né? 2 Coríntios 5:17. A validade eternamente e data de nascimento, data que a gente aceita Jesus. Olha só que maravilha. Filiação, filha amada de Deus. Nacionalidade, cidadã do céu. Documento de origem, vida eterna. Que maravilha. Identificação, ganhador de almas. E local de nascimento, coração, aonde Jesus nasceu. E aqui a assinatura de quem? De Jesus, ó, Salvador da humanidade. Então, fica bem legal você fazer aí a sua identidade para mostrar para os seus alunos que agora, a partir de que aceitamos a Jesus, nós temos uma nova identidade, né? Agora nós somos cidadãos do céu, que temos direito a uma herança poderosa, a herança de Deus. Agora somos filhos amados de Deus, co-herdeiros com Cristo. Então isso é maravilhoso. Então as nossas crianças, os nossos alunos, eles precisam desse conhecimento de saber que Deus, ele enviou o seu único filho por nossa causa, porque ele nos ama. No segundo tópico, somos co-herdeiros com Cristo. Primeiro ponto, Paulo afirma que
Como filhos de Deus, somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. 2. Partilhamos do sofrimento e da glória de Cristo. 3. Ser co-herdeiro indica que a herança de Deus será repartida entre Cristo e todos os crentes, agora fazendo parte da família de Deus. 4. Ele incentivou os Gálatas a serem corajosos e a manterem a esperança, ciente de que possuem uma nova identidade por meio da herança em Cristo. Então, nós vamos usar a figura 4.3, que vai mostrar a família de Deus. Quem é a família de Deus? Eu, você e todos aqueles que receberam Jesus como Salvador e agora somos chamados filhos de Deus. Então, nós somos a família de Deus. Todos juntos, crianças, adultos, idosos, todos nós juntos agora somos herdeiros de Deus. Pertencemos à família maravilhosa de Deus. Então, isso é maravilhoso, né? E hoje nós podemos nos alegrar, porque todos nós fazemos parte dessa família maravilhosa, mas não só para a glória, né? Para a glória de Cristo, mas também para a missão de Cristo, evangelizar e fazer tudo aquilo que o Senhor deixou para cada um de nós fazermos. Então, nós partilhamos não só da glória, do sofrimento, da missão, de tudo que diz respeito ao Senhor Jesus. Olha só que interessante. Então, como uma família, todos nós agora juntos vamos lutar, né, em prol da causa de Cristo, que é pregar o amor de Deus a todas as pessoas. 3º tópico, lei e a promessa. Paulo usa Agar e Sara para ilustrar as duas alianças. Ele fala de Abraão e seus filhos, Isaque e Ismael, para mostrar a diferença entre viver sobre a lei e viver pela graça. 2º, Paulo enfatiza que crentes em Cristo e filhos de Deus não temos mais obrigações com a lei, como oferecer sacrifício pelo pecado. 3º, estamos livres da escravidão do pecado, recebemos a liberdade por meio da fé em Cristo, vivendo na graça e plenitude do Espírito Santo e sendo amados e aceitos por Deus. E aqui nós temos a figura, né, de quem? De Ismael e Isaque. Olha só, Paulo usou Agar e Sara para falar sobre, né, a aliança que foi feita com Abraão. Mas Abraão, essa aliança foi feita através de Isaque, né? Então, os dois filhos, Isaque, ele é filho da promessa, mas Ismael foi gerado pela vontade da carne. Então, isso, né, ele quer explicar sobre a lei e a promessa. Então, a promessa se refere a Isaque, né? E a lei se refere a Ismael. E agora vamos à nossa aplicação da nossa lição. Crianças, Deus é poderoso e nos ama profundamente. Como não tínhamos salvação e nem herança, Ele providenciou tudo ao enviar Jesus, para nos reconciliar e nos adotar como seus filhos. Assim recebemos o direito à herança, nos tornando co-herdeiros com Cristo e compartilhando da sua missão e da sua glória. E agora os recursos didáticos da nossa história. Nós temos as figuras 4.1, filho pródigo, 4.2, Jesus nasceu, 4.3, filhos de Deus, 4.4, Ismael e Isaque. Muito bem, professor, não esqueça de usar a revista do aluno, porque temos aqui o resumo, né, da história e nós temos os exercícios para serem respondidos. E também o nosso versículo, né, no mesmo formato que nós temos aqui no coração, também nós temos na nossa revista para que os alunos possam fazer, né, depois que fizerem a memorização, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado das nossas dicas de hoje e até a nossa próxima videoaula.